Se você, assim como eu, deseja encontrar a ordem no meio do caos do puerpério, fica aqui comigo que eu vou te dar alguns exemplos do que eu estou fazendo aqui, desse outro lado, já que eu também estou no puerpério. Eu me chamo Fernanda Fernandes, hoje, na data em que eu gravo esse vídeo, eu sou mãe de 3, tenho uma bebê de 40 dias e sei exatamente o que você, mãe, está passando aí do outro lado. Sei que parecia que o tempo que você tinha está escorrendo nos seus dedos, que você não consegue mais começar e terminar uma atividade, você se sente improdutiva com a sensação no final do dia de que você fez e não fez nada. Mas lembre-se que você está criando um bebê, e esse bebê ele precisa de você 100%. Você foi casa para ele durante 9 meses e agora você é alimento, você é vida. Esse bebê não anda, esse bebê não come, esse bebê não consegue fazer nada sem a sua presença. Então já começa daí tirando toda essa sensação de culpa de não estar dando conta das outras coisas. Você hoje não consegue dar mais a mesma atenção para os seus outros filhos, caso você já tenha filhos antes desse bebê que chegou agora. Sinta-se abraçada, porque eu também tô passando isso do lado de cá. E realmente é um desafio. Também existe essa transição para nós que estamos aqui como pais, né? Que eu tenho comparado o puerpério, que tem a durabilidade, né, assim, mais ou menos de 40 dias, com o tempo em que Jesus foi tentado no deserto por Satanás, que também durou 40 dias. Que Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo o conduziu para ser tentado por Satanás. Isso me chama à reflexão de que eu também estou sendo conduzida pelo Espírito Santo para ser moldada, para ser trabalhada, para melhorar, para ser menos egoísta, para ser moldada. Se Jesus, que é Deus, que é filho do Senhor Altíssimo, precisou passar por esses 40 dias, imagina nós que somos pecadores, né? Então esses 40 dias são desafios que nós passamos, são tentações, muitas vezes a gente fica muito irritada, a gente não quer mais viver a maternidade, a gente não quer aquela criança por perto, a gente muitas vezes é subjugada pelo nosso cansaço. Mas são 40 dias de privação de sono, de amamentação, que muitas vezes é desafiadora para a maioria das mulheres. No meu caso, eu tive mastite, então assim, foram 40 dias que nós passamos aí algumas dificuldades que eu sei que faz parte, né, desse deserto. O que eu quero te dizer é, o puerpério ele vai passar. E para facilitar a sua vida, não coloque na sua cabeça ou no seu planejamento um monte de atividades que você sabe que você não tem mais esse controle sobre o seu tempo. Muitas atividades você vai começar e não vai terminar, outras você vai ter a intenção de começar, mas não vai conseguir nem começar, porque o bebê demanda muito. Nós muitas vezes fazemos uma programação ali e essa programação não consegue ser seguida, porque o bebê acorda, porque o bebê chora, porque o bebê precisa trocar fralda, então a gente fica bem perdida, a gente não tem mais o mesmo tempo. Então o conselho que eu dou é, coloca ali 3, 4 atividades que de fato você precisa executar e lembre-se que você vai executar ela de forma picada, são pedacinhos de atividades para chegar a 100% da tarefa que você precisa executar. Esse é o primeiro passo. Já aceitar e parar de lutar contra que você vai ter que fazer as coisas de forma picadinha, né? Vamos dizer assim. Então, você vai precisar fazer as coisas de forma fracionada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que esse período ele é desafiador para você, mãe, mas ele também é desafiador para o seu bebê. Porque o seu bebê, ele às vezes sente dor, mas ele não consegue se comunicar, ele sente fome, mas também não consegue falar, eu tô com fome. Então ele precisa se comunicar de alguma forma. E às vezes esse choro nos irrita, às vezes esse choro nos deixa angustiados, às vezes esse choro nos traz uma sensação de impotência por não saber o que esse bebê precisa. Mas esse choro é o choro do mamãe, papai, eu preciso de você. Então a gente precisa ter esse olhar de empatia mesmo, entender que não é só a nossa dor. Não somos só nós que estamos sem dormir, não somos só nós que estamos cansados. Esse bebê também apresenta esses comportamentos porque ele tem as suas necessidades. Um terceiro ponto é, se você é casada, ou se você mora junto com o pai, né, ou com a pessoa que você escolheu dividir a criação desse filho, que você olhe para ele sem raiva, que você olhe para ele com carinho, porque foi essa pessoa que você escolheu dividir 50% dessa vidinha que tá no seu braço. Então essa criança é 50% sua, 50% dessa pessoa. Então não fica procurando defeitos, não fica disputando quem tá mais cansado, não fica jogando farpas, piadinhas durante o dia, tipo assim, mas você dormiu a noite inteira, mas você consegue ir ao banheiro. Não faz isso, porque isso vai frustrar muito mais você e vai trazer, além da sobrecarga materna, além da sobrecarga do puerpério em si, vai trazer uma sobrecarga de frustração com o seu parceiro. E isso pode pesar muito mais do que a própria maternidade. Então, assim, põe uma pergunta na sua cabeça. Se o seu cônjuge, ele fosse uma pessoa lá de fora, você trataria ele dessa maneira que você trata o dentro de casa? E eu te entendo se você às vezes se irrita um pouco com o seu parceiro nesse momento. Mas se lembre que ele também tá aprendendo a ser pai, tá?
Um próximo ponto que faz muita diferença é que eu uso o bloco de notas do meu telefone, então as poucas atividades que eu tenho colocado no meu bloco de notas. Como eu tô com o meu celular 100% do tempo próximo a mim, eu vou dando check nas atividades que eu fiz e vou lançando pro dia seguinte aquelas que eu comecei e não consegui terminar ou que eu nem mesmo consegui começar. Isso me ajudou bastante. Um próximo ponto também que tem me ajudado é pensar que um dia ruim não é uma vida ruim. Ontem eu tive um dia desafiador, muito desafiador. A minha bebê não dormiu durante o dia porque ela estava com bastante cólica, então ela chorou muito. Isso demandou de mim colo, 24 horas de colo, não me permitiu ter uma refeição como eu gostaria, não me permitiu tomar o banho como eu gostaria, mas aos poucos eu fui conseguindo fazer com que as coisas desenrolassem. E hoje já temos uma vitória, estou conseguindo até gravar esse vídeo para vocês, porque ela está conseguindo relaxar mais, ela está dormindo, então assim, todo caos precede a ordem, e é isso que a gente está buscando aqui, achar a ordem dentro do puerpério. E por último, lembre-se de que Jesus nos fala na palavra, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sei, mãe, que você está cansada, que você está se sentindo perdida, que parece que a sua vida perdeu totalmente o sentido e você vai viver somente assim pro resto da vida, mas eu te asseguro que não é assim. Você pode ficar tranquila que a sua vida aos poucos vai voltando a um novo normal. Não será como antes, de fato. E esse novo normal, se você não encontrar Jesus no meio do caminho, fica muito mais desafiador passar. Então o Senhor, Ele quer que você entregue a Ele a sua carga. Ele quer que você entregue a Ele o seu coração, as suas dúvidas, as suas dificuldades, as suas impaciências. E que você se lembre de que Ele já tinha escrito isso para sua vida. Ele já tinha escrito esses 40 dias, Ele já tinha escrito essa criança, já tinha escrito a sua família. E que você precisa que o autor da vida, o arquiteto do projeto, que é a sua casa, que é a sua família, que Ele esteja com você nesse momento. Então chame-o para participar desse puerpério. E eu te desejo com todo o meu coração que passe o mais rápido possível, porque passa, e que seja uma fase de muito aprendizado e que vai deixar saudades.